E mais um adendo, apenas um complemento aí ao vídeo anterior, é que assim, uma coisa é você, no caso, eu respondo dizendo, não, eu não tenho responsabilidade, porque por mais que eu tenha responsabilidade com pessoas, ou que eu poderia ter, porque pode ser que eu não tivesse responsabilidade nenhuma com ninguém, que é, inclusive, um argumento bem plausível, né? Em relação à pregação, se eu prego para uma pessoa, não quer dizer que eu tenho responsabilidade total em relação à pessoa para quem eu prego, né? Não sou responsável pelo que ela faz da vida e nem sou responsável por dar todas as informações. Mas calma aí. Calma um pouco. Se eles dizem, não, mas você é responsável por dar novos argumentos para as pessoas. Primeiro ponto. Mas no segundo ponto, não, mas se tiver uma situação em que haja um risco muito grande, porque pode haver uma celeuma e, portanto, escândalos demais, com informações que eu entendo falsas lançadas contra a minha pessoa, isso vai gerar um escândalo muito grande, não, relativiza a situação. Aí eu já não sou mais responsável por passar novas informações às pessoas, porque o ambiente não é propício a isso. Então tá, ok. Primeiro ponto. Segundo ponto, não, mas você é responsável porque você é mãe espiritual, porque você pregava para aquelas pessoas. Não, mas eu falei a relativização. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, vou explicar agora conceitual ou filosoficamente, vamos lá. Ou até gramaticalmente. Se eu estabeleço uma exceção para, no caso, uma responsabilidade, ou até para outras coisas, mas para uma situação de responsabilização ou de responsabilidade da minha parte ou de qualquer pessoa. Se eu estabeleço uma exceção, você, num segundo momento, explicar o motivo de por que essa responsabilidade existiria, não relativiza a exceção que eu estabeleci. Que já é, inclusive, uma relativização. No caso, inclusive, a própria maternidade espiritual. E eu já tinha dito isso antes. Os caras atropelaram tudo. Então, o conceito é esse. Mesmo que você explique... Não, primeiro, mesmo que você diga qual é a responsabilidade, e é estabelecida uma exceção à responsabilidade. Depois você explica o motivo da responsabilidade. Isso não necessariamente vai anular a exceção à responsabilidade, que se aplica à responsabilidade, inclusive ao motivo que gera, ou a causa que gera a responsabilidade. Porque você eventualmente tem a exceção. Por alguma razão eles não aceitaram isso, eu não entendi. Foi um argumento extremamente violento e até... Eu até admito que burro não é exatamente a palavra, mas é um argumento... É um argumento ignorante, porque você está ignorando aquilo que já tinha sido estabelecido. Eu não vou levar isso em consideração, eu vou explicar a motivação da responsabilidade e vai que vai. Eu vou explicar a motivação da responsabilidade e ele que aceita a responsabilidade, quando ele já tinha dito a exceção antes. Como se você explicando, se você explicasse a causa, o que causou a pessoa ter uma responsabilidade de pregação ou de novas informações bíblicas, como se isso relativizasse as exceções. Não, vamos explicar que o motivo e de repente ele vai achar que ele é responsável. Não, eu continuo achando que não, pela exceção. A exceção continua lá. Então não tem cabimento um negócio desse. Entendeu? E ainda que havia outros argumentos na jogada, outras questões que geravam pressão, enfim, independente, mas apenas conceitualmente, né? Completando essa questão da pregação. Se uma responsabilidade possui exceções, em que você não seria mais responsável, explicar a causa ou o motivo dessa responsabilidade não vai relativizar ou não vai anular as exceções existentes. Então entendam isso filosoficamente. Os caras não estudaram lógica. Logicamente, essa é a resposta para a questão. Vocês tentaram dar uma desculpa a mais que não relativizaria e não anularia a exceção estabelecida, descaracterizando, portanto, o argumento desse pessoal aí que diz, o argumento do ocultismo no geral, né? Então vocês estão errados, vocês tinham que ter trabalhado tranquilamente para verificar. Então é isso. E mesmo que de repente eu não tivesse percebido exatamente a questão do argumento novo, né? Que eu acho que até cheguei a perceber em algum momento, mas não pensei sempre nisso. Por quê? Porque para mim sempre era a mesma situação. Falei, ué, eles falam que eu deixei preso, mas eu já tinha dito que eu não tinha responsabilidade porque havia situações complicadas. Então antes era eventualmente dar vida para as pessoas, eu disse que eu não podia dar vida para as pessoas porque havia uma situação de possível atrapalho e possível escandalização coletiva, né? Era o mesmo argumento. Agora eu vi que tinha mais ou menos um plus. Só que esse plus era tão insignificante em relação à exceção, embora importante, mas não importante, mas insignificante em comparação à relativização posta. Então, assim, foi um argumento forçado que não poderia ter sido feito e deveria ter sido feito
com mansidão, até para que não houvesse cagada em um segundo momento, em um momento, nesse caso, um segundo momento, na verdade mais um terceiro momento. Para não dar cagada nesse terceiro momento, teria que ser trabalhado com mansidão. Mas nós somos impositivos, né? Nós somos impositivos. Mas não são lógicos e não são sabedores. Então, tá aí mais uma explicação de por que é errado. Não pode, por uma questão conceitual, pelo motivo, você estabelecer uma relativização à exceção, independentemente da causa que gerou a responsabilidade. Não dá. Você tem uma responsabilidade? Não, nesse caso eu não tenho. Não, mas você é responsável por causa disso. Não, mas eu não disse que eu não era responsável, eu disse que tem uma exceção, independentemente do que causa a responsabilidade. Não é. Então é isso. Descaracterizando esse pessoal aí. Valeu.